O Correio da Manhã, tenha um bom dia. Bom dia. 7 horas mais 18 minutos, 7h18. Você já ouviu falar em transhumanismo? Um assunto que nós vamos tratar agora no Correio da Manhã. Estamos recebendo o professor Eanes Torres, que é professor pesquisador na área de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e computação afetiva. Professor, bom dia, bem-vindo ao Correio da Manhã. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é que significa essa palavra transhumanismo. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carol e demais colegas aqui do estúdio. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Conhecer pessoalmente pessoas que eu ouço pelo rádio coisa boa. quase todos os dias. Bem-vindo. E bom dia, ouvintes. Para a gente entender o transhumanismo, a gente tem que se questionar também sobre o que é o humanismo. Né? Então, de modo geral, a gente poderia dizer que existe uma corrente de pensamento que diz que o ser humano pode ser melhorado por meio da educação e da cultura. Essa seria uma visão mais tradicional que a gente poderia enquadrar como humanismo. Certo. Mas ao longo das últimas décadas, especialmente, a tecnologia tem se desenvolvido de modo bastante acelerado. E isso ocasionou algumas pessoas começaram a pensar sobre os impactos que a tecnologia e a ciência pode causar no ser humano. Na direção de o ser humano ir além do que é um humano, do modo tradicional de pensar, transcender o humano. Mas essa ideia de transcendência não é uma coisa nova, é uma coisa que existe há milhares de anos, desde que o homem começou a se conectar com religiões, espiritualidade, de certa forma. Isso é uma busca por uma transcendência, por ir além do que é humano. Mas, especialmente depois do desenvolvimento dos computadores, do desenvolvimento da nanotecnologia, etc., começou a se questionar como o ser humano poderia aumentar algumas habilidades, melhorar algumas qualidades e como a tecnologia poderia ajudar nesse sentido. E aí, nessa direção, a gente tem a linha de pensamento transhumanismo, né? Ir além do humano, transcender o humano. Aí, nessa direção de transhumanismo, houve desdobramentos e nós chegamos a algo que é conhecido também como pós-humanismo, que é depois do humano. E aí, nesse sentido, é uma coisa que eu considero, a minha opinião pessoal, de que é um pouco mais radical, seria no sentido de criar até uma nova espécie influenciada pela tecnologia. E é uma espécie que seria superior ao ser humano nessa direção, mas influenciada pela tecnologia e pela ciência. Como diz na linguagem popular, brincar de Deus. Agora, professor, a tecnologia, e a gente às vezes fica se perguntando aonde vamos parar com cada descoberta da tecnologia, seja em automóveis, seja enfim, onde você imaginar que tem de tecnologia. Eu estava lendo um material essa semana e um pesquisador dessa área dizia que na próxima geração isso já estará em evidência, esse transhumanismo. A tecnologia sendo utilizada para, como o senhor disse, o ser humano transcender esse humanismo. Isso pode ser utilizado de que forma? Até na forma de pensar, Sim, eu vou dar alguns exemplos para a gente ter ideia do que está acontecendo, né? Existe uma linha de tecnologia para desenvolver algo chamado exoesqueleto. Então, exo vem de externo e esqueleto é um esqueleto, né? Então, isso é como uma camada de hardware em torno do ser humano. Que é uma camada de hardware em torno do ser humano que auxilia o ser humano a ter movimentos mais precisos, a poder aplicar mais força. Aperfeiçoar. Aí você é praticamente uma roupa que você entra e é uma camada, você fica como um robô, uma pessoa dentro de um robô. Esse tipo de exoesqueleto, ele é comum nos filmes. A gente vê, por exemplo, alguns dos filmes Matrix, tem quando há o ataque das máquinas a Zion, alguns dos moradores da cidade de Zion, eles estão dentro de exoesqueletos lutando contra as máquinas. Então vamos sair da ficção para a realidade. Aí na realidade isso já está sendo desenvolvido, vários exércitos e vários países, especialmente os Estados Unidos, estão desenvolvendo isso com o intuito bélico, né, de aumentar a força dos soldados. E existe um brasileiro, que é das pessoas mais importantes do mundo nessa área, não com sentido bélico, mas num sentido muito humano, na minha opinião, que é para ajudar pessoas tetraplégicas, né? Então, a pessoa que perdeu os movimentos dos membros, ela pode se beneficiar de um exoesqueleto.
porque você pode conectar o hardware ao cérebro daquela pessoa e os comandos cerebrais vão fazer os movimentos dos membros do robô e aquela pessoa poderá viver na sociedade se movimentando. Quer dizer, uma pessoa tetraplégica poderá caminhar através desse exoesqueleto. Isso já está sendo? Está sendo. E o professor Nicoleles fez uma demonstração, inclusive, na abertura da Copa do Mundo que ocorreu no Brasil, com esse tipo de exoesqueleto. O projeto ficou um pouco diferente do que ele pretendia no início. A ideia original era implantar grupos de eletrodos diretamente no cérebro da pessoa para permitir a transmissão do sinal sem ruído, né, porque a gente tem osso, tem pele, etc., né, do cérebro até chegar na parte externa, que a gente chama de escalpo. Mas, por vários motivos, ele decidiu usar eletroencefalografia, que é o seguinte: o cérebro, o nosso cérebro, ele funciona por meio de transmissões eletroquímicas. E a eletricidade em movimento produz um campo magnético. Esse campo magnético se propaga até uma certa distância. Então é possível mensurar o campo magnético, eletromagnético do cérebro externamente, perto da região do cabelo. Isso é usado para exames de rotina na área de eletroencefalografia, para problemas de sono, epilepsia, etc. Mas aí o professor Nicoleles usou esse mesmo sinal para dar movimento ao exoesqueleto. E aí convidou uma pessoa que é tetraplégica para ser voluntário nesse teste, né? E ele deu um chute na bola. É possível. Qual é o país que está mais avançado nessa tecnologia? Japão e Estados Unidos. Japão e Estados Unidos. Isso aí já está avançado. No caso dos Estados Unidos, imagino que seja para o soldado. Para fins bélicos. Para fins bélicos. Né? Eles gostam desse negócio de guerra, né? Agora, professor, é possível, dá para a gente imaginar que futuramente isso pode ser utilizado até para, digamos, um profissional, ele ficar, digamos, atingir uma perfeição. Nós vemos hoje nas montadoras robôs, né, fazendo todo tipo de serviço. É possível isso ser usado no ser humano para que ele passe a atingir a perfeição? A perfeição cirúrgica nos movimentos, né, auxiliada por meio de exoesqueletos, por exemplo. Mas a gente não precisa viajar muito, ir muito longe para perceber como a tecnologia já está influenciando as nossas vidas, né? Então, um exemplo disso é o uso de aplicativos de mapas. Quando você quer dirigir de um lugar para o outro, você não conhece. Por exemplo, eu para chegar aqui hoje, eu não conhecia o endereço. Antes de sair de casa, eu pedi o endereço a Carol, botei lá no aplicativo. E ele me deixou aqui, guiando, entre a direita, entre a esquerda, inclusive me retirando de regiões de grande fluxo de trânsito, me retirando de regiões que não fosse asfaltada e me traçando a melhor rota. Então, de certa forma, isso é um aperfeiçoamento no que a gente pode fazer como ser humano, né? Ganhar tempo, não perder tempo no trânsito, etc. Então, isso está na nossa vida. E quando nós usamos aplicativos também para pedir um carro para nos levar para um determinado lugar, a tecnologia está ali influenciando tanto a vida do motorista que está indo nos buscar, quanto a nossa vida. Já seria parte do transhumanismo. Isso, já é na direção do transhumanismo. Agora, quando um especialista diz que a próxima geração já estará, o transhumanismo está inserido na próxima geração, a gente já fala uma coisa mais na pessoa mesmo, como o senhor estava usando o exoesqueleto. Nessa direção de vir mais próximo do corpo, nós temos vários desenvolvimentos na linha de roupas inteligentes, né? Aí eu puxo um pouco para o que eu chamo de computação afetiva, né? A computação que estuda formas de entender a emoção humana e auxiliar o ser humano a entender a si mesmo emocionalmente. Então nós sabemos, por exemplo, que níveis de sudorese, de temperatura no corpo estão relacionados à emoção. O fluxo respiratório está relacionado à emoção. Então nós podemos criar roupas que percebam isso e dê um retorno, né, que a gente chama de feedback. Dê um retorno a quem está usando aquela roupa. Algo do tipo, né? Bem informal. Rapaz, você está muito estressado. Pronto, você está nervoso. Um dos principais problemas da humanidade hoje, estresse. Isso. Seria possível que com a tecnologia ter esse autocontrole? Sim. Porque existem vários sensores que podem ser embutidos em roupas para perceber essa parte de sudorese, etc. Existe um grupo de pesquisa
da Inglaterra, da Universidade do King's College, que eles estão desenvolvendo também aparelhos portáteis de eletroencefalografia, que eles podem ser inseridos no ouvido, e por meio do sensor no ouvido, eles são capazes de perceber o magnetismo do cérebro e dar um retorno à pessoa sobre os níveis cerebrais que ela está tendo, para auxiliar ela no controle emocional, por exemplo. Então é um aparelho que ele mensura o eletromagnetismo do cérebro, está embutido lá no seu ouvido como se fosse um fone, ninguém vai perceber muito, e ele já te dá um retorno para você, para te guiar em como você deve agir. Então, eu acho que tá aí, tá batendo na nossa porta a tecnologia, né? É uma coisa muito rápida, né? Imagina, por exemplo, um atleta. Se é possível desenvolver tecnologia numa roupa que possa auxiliar, é possível que futuramente os atletas vão ter um tipo de roupa que vai auxiliar ele ser um super atleta. Isso. Né? Aí, nessa direção, algumas pesquisas indicam que os esportes de alto desempenho, como corrida de 100 metros rasos, natação em curtas distâncias, a biologia humana está chegando no limite. Não tem muito mais o que fazer em termos biológicos. Uhum. Aí a tecnologia vem para auxiliar isso. Então, roupas aerodinâmicas, roupas que deixam passar o suor com mais facilidade, roupas mais leves, que o atleta usa para ir além, para quebrar os recordes. Então isso já está sendo usado, não é uma coisa nova. Na área medicinal, por exemplo, professor, tem estudos também nessa área de... Sim. Você até evitar adoecer? Isso. É interessante, como a gente estava comentando antes, que houve um tempo em que a ficção científica, nós víamos a ficção científica como uma coisa muito distante, que nós não estaríamos vivos para ver aquilo acontecer. Mas hoje eu costumo dizer o contrário às pessoas. Eu digo, quando você vê algo de ficção científica num filme, fique desconfiado, porque aquilo ali provavelmente já está sendo desenvolvido em algum lugar e por isso que eles estão botando no filme. Especialmente questões militares. Então, por exemplo, tem um filme muito legal sobre esse assunto. Na verdade, existem vários filmes, né? Mas Controle Absoluto, em que um determinado software de inteligência artificial tenta dominar o país, né, no caso dos Estados Unidos, porque percebe que os seres humanos são uma ameaça ao próprio país. Então, isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito além, a questão dessa inteligência artificial tentar dominar o país, mas várias coisas ocorrem no filme que quando passaram no filme já estavam ocorrendo. Por exemplo, leitura labial por meio de imagem, né? Ocorre uma cena no filme que há pessoas fechadas no lugar e eles não querem que quem está fora os escutem. Eles tiram os celulares, desligam os microfones e ficam conversando. Mas tem uma câmera filmando. E aí, por meio da imagem da câmera, eles aplicam um software que lê os lábios e escreve as palavras que eles estão falando, por meio do movimento do lábio. E em algum momento eles tentam impedir que sejam vistos os lábios, mas tem uma xícara de café na mesa, e essa xícara de café tem uma certa vibração. Aí tem um pouco de exagero na vibração da xícara em relação ao som da voz. Mas por meio da vibração, é possível também descrever algumas imagens do que está acontecendo dentro da sala. E aí, alguns meses depois, você vê pesquisas do MIT, pesquisas de Stanford, com algoritmos que são capazes de, por exemplo, criar imagens de um ambiente por meio de vibração de um saquinho de salgadinho. O salgadinho vibra e, dependendo do som... Cria uma imagem. Aí cria uma imagem por meio daquela vibração. Então, isso já é real. É real. Né? Um salgadinho vibrando de acordo com o som, e você é como um ultrassom, né? Por meio da vibração, você consegue gerar uma aproximação da imagem do que está acontecendo naquele ambiente. Então, ficção científica e ciência estão cada vez mais próximos. A fronteira está cada vez menor, né? Então, enquanto há alguns anos era coisa de 20, 30 anos para ser alcançado, eu digo que hoje é no máximo 5 anos. É uma coisa que você fica realmente... A gente fica sem ter noção de que tempo. Você imagina, daqui a 5 anos,
que avanço teremos na tecnologia? Não dá. Não tem como imaginar. Porque tem as exceções também, né? Sempre há previsões absurdas que não são concretizadas. Coisas que as pessoas dizem, isso vai acontecer daqui a 20 anos. Não acontece. Mas também há previsões absurdas no sentido contrário. De você esperar que vai acontecer daqui a 30 anos e daqui a 3 anos acontecer. Então é totalmente imprevisível a quantidade de tempo que será necessário para que a tecnologia se desenvolva. E isso é uma coisa que também afeta o ser humano negativamente. Porque a tecnologia está se desenvolvendo muito mais rápido do que a biologia é capaz de acompanhar. E aí o ser humano, principalmente o lado mental e psicológico do ser humano, ele é afetado negativamente, porque não consegue acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem. Então, por exemplo, as redes sociais, de todas as formas, elas trouxeram muitos benefícios para a humanidade, né? Elas deixaram as pessoas mais próximas. O desenvolvimento das telecomunicações aproximaram as pessoas. Eu lembro, por exemplo, meu pai contando uma história de uma tia dele, que o marido foi trabalhar em São Paulo, e eles iam de pau de arara, etc. E 3 meses depois, ela soube que o marido tinha morrido num acidente na viagem, né? Hoje, em 5 horas você está em São Paulo, e se não chegar lá, antes de 5 horas você vai saber aqui se a pessoa não chegou lá ou não. Isso é um fator positivo, a informação correr rápido. Mas por outro lado, quando a mente humana não é capaz de acompanhar essa velocidade, ela sofre. Então, por exemplo, nas redes sociais a gente tem um problema sério hoje, que é o vício. O vício em rede social. E o mais triste, na minha opinião, é que é proposital. Porque muitas empresas que desenvolvem software de redes sociais, elas contratam psicólogos, contratam estudiosos de ciências sociais para entender o ciclo de vício e fazer programas de computador capazes de replicar o ciclo de vício, para a pessoa se viciar num software, assim como se vicia em qualquer outra substância química. Então, isso é um dos problemas que a gente está enfrentando. Porque a gente também está numa direção de que, principalmente na área de software, hoje o que é muito importante é a atenção. Então, muitos softwares, muitas empresas hoje, elas são medidas, o valor delas é medido não pela quantidade de produtos que elas entregam, mas sim por quanto tempo elas são capazes de capturar sua atenção no software. E aí nós chegamos a uma coisa chamada de economia da atenção. Quanto tempo aquele produto é capaz de segurar a sua atenção. E aí a empresa vale muito ou pouco, dependendo de quanto ela segura. E isso afeta o nosso psicológico, porque a mente humana, se eu lembro da minha época de escola primária, em que a gente não tinha revista, não tinha livro para fazer uma apresentação. O único livro que tinha que recortar as figuras. E eu lembro da época, por exemplo, daquela ovelha Dolly que teve a clonagem. Eu tive que mandar uma carta pro meu tio que morava em São Paulo, para ele mandar uma xerox da revista Veja, que tinha uma entrevista sobre a Dolly, para um mês depois eu ler sobre isso, né? Hoje a gente anda com todas as revistas Veja super interessantes no celular, porque tem os aplicativos que te dão acesso a tudo. Isso afeta a nossa mente, porque a gente se sente sobrecarregado, e a gente também, uma síndrome nova que está acontecendo é a síndrome de estar perdendo alguma coisa. Você está o tempo todo achando que está perdendo alguma informação, que está deixando passar alguma coisa. Tem muita informação. Não tem como você absorver tudo, né? Não tem. Coisa. Aí a biologia não consegue acompanhar a tecnologia. Então a gente tem que pensar sobre esse lado também. Esses exageros, a princípio, professor, de que em pouco tempo já está acontecendo, mas em pouco tempo teremos tanta coisa com tecnologia para que a gente possa traduzir realmente o transhumanismo. Para quem fica dizendo, esse professor está sonhando. Para esse que realmente não acredita. Já ouvi muito isso. Mas... para essas pessoas, o que é que a gente pode dizer? Eu digo o seguinte, é inevitável, né, a influência da tecnologia nas nossas vidas. Porque, em princípio, ela vem para ajudar, né? Eu acho que o lado... A perspectiva positiva da tecnologia é retirar o ser humano de atividades repetitivas e danosas fisicamente. Então, qualquer atividade que seja repetitiva, que seja enfadonha, que possa agredir o ser humano, essa atividade
pode ser passada para máquinas, né? E, nesse sentido, o ser humano tem que procurar ter educação de escola mesmo, né? No sentido de ir em direção a trabalhos que sejam menos repetitivos e mais que envolvam atividades que a máquina não replica facilmente. Porque, infelizmente, as máquinas cada vez mais vão tomar conta das atividades repetitivas, das atividades que não envolvem muito poder intelectual. E aí os seres humanos têm que migrar para essas outras atividades. Então tem um lado positivo, olha, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Lado positivo, trabalhos enfadonhos, repetitivos, chatos, que agridem. A máquina vai fazer. A máquina está em direção a dominar esse mercado. Lado negativo. Lado negativo, que quem trabalha naquilo ali vai ficar sem emprego. Tem que arrumar outra forma de... Tem que ir na direção do que a máquina não é capaz de fazer. E é aqui que a gente entra numa coisa bem interessante, que é a ética. Porque em algum momento, ética e tecnologia elas vão ter que andar de braços dados. Vão ter que andar de mãos dadas. Porque vão surgir questões éticas que nunca se pensou. Porque se em algum momento, eu duvido muito que isso aconteça, mas se em algum momento surgir um ser artificial inteligente, realmente, ele vai se questionar também. Por que você vai para casa dormir e eu tenho que ficar aqui fazendo essas atividades? Né? Mesmo que ele não canse. Se ele realmente for inteligente, ele vai se questionar. E aí nós temos que pedir auxílio aos filósofos para resolver esse impasse ético. Olha, se você não tinha ouvido ainda falar nessa palavra, transhumanismo, vá se acostumando e pesquise sobre isso, porque é real. É real. E é irreversível, né? Não tem como, né? Professor Eanes Torres, mestrado e doutorado em visão computacional. Professor, eu sei que é um assunto que a gente vai discutir isso muito e a gente agradece a sua disponibilidade de vir aqui hoje. A gente fica meio desorientado, né? Porque a coisa é muito forte, né? Mas é uma realidade que nós vamos enfrentar. Eu lembro quando eu comprei o primeiro celular, aquele celular tijolão, né? Que você só ligava e recebia a ligação. Hoje você tem um smartphone que você paga a conta, transfere dinheiro, você faz tudo. E o mundo está ali. Né? E se perguntasse há 15 anos, 20 anos, se isso ia chegar, a gente achava que era um absurdo. Ia ser 1000 anos para frente. Já chegou, né? Então, daqui para frente a gente não sabe, né? Quando eu entrei na universidade, no curso de computação, não foi há tanto tempo, foi nesse século já. Eu comprei um primeiro celular que vinha com jogos programados para Java. Era uma linguagem de programação para jogos, né? Que programava o sistema operacional do celular. Aí eu fiquei todo animado, né? Entrei no curso de computação, digo, vou aprender a programar para o meu celular. No segundo ano de curso, aquele celular já não prestava mais. Não, já estava totalmente defasado. Peça de museu. O que eu achava que estava aprendendo para programar ele já não era capaz de absorver a tecnologia. Isso é a tecnologia que avança aceleradamente. Né? Eanes Torres. Professor, obrigado por estar conosco aqui no Correio da Manhã. Obrigado também por nos acompanhar. Muito obrigado. Meu amigo, transhumanismo é uma realidade. 7h41, 7h42 já. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na volta tem o repórter da cidade, Irã Barbosa, chegando com informações. Tem o nosso correspondente em Brasília, Edinho Magalhães, trazendo informações na capital. Será que esse transhumanismo pode também trabalhar os nossos políticos, hein? Quem sabe, né? Pensou? Né? Todos os políticos agora honestos através da tecnologia. Tem, professor? Diga aí. Existe um aplicativo de celular que você pode tirar a foto da pessoa, do candidato, do político, e ele traz um dossiê sobre aquela pessoa. Você tira a foto, ele reconhece quem é e busca na internet um dossiê sobre se aquela pessoa tem processos, se já perdeu a eleição, se já ganhou. Mas eu não queria assim, né? Eu queria o seguinte, que a tecnologia fez assim, esse que era um corrupto, agora ele passou a ser... Sim, mas ele vai contar o histórico, né, daquela pessoa. Vamos ver, né? Um abraço, professor. Intervalo comercial é rápido, a gente volta já com o Correio da Manhã. Correio
da Manhã volta já. 98 FM, o negoção digital da cidade. De segunda a sexta, as manhãs da 98 FM são um verdadeiro show. Show da Manhã. Música, informação e promoção no programa mais dinâmico do Rádio Campinense. Fofocas, horóscopo, o resumo da sua novela predileta e muita música. O show está no ar.